E aí, galera, segue mais um Giro Flu, seu giro diário de notícias do Fluminense. E aí, como é que estão? Tudo bacana? Quem é novo no canal, esse é meu canal falando sobre Fluminense, notícias, tudo que rola nos bastidores, a gente comentar, também bater um papo sobre o Fluminense, para fortalecer a comunidade. O Fluminense, que é um time, né, que tem muita expressão no cenário nacional e agora está prestes, né, a disputar uma competição importantíssima a cenário mundial, que é o Mundial de Clubes. Inclusive vou abordar sobre isso neste vídeo. E quem gostar, deixa o like, eu já agradeço muito para o crescimento do canal. Compartilha para o seu amigo tricolor. Se tiver também aquele rival, camarada, né, que também gosta de debater, o Fluminense não teve tanto mérito no título da Libertadores, o nosso time caiu numa fase anterior, senão você talvez tivesse se dado mal. Também compartilha com ele para a gente bater aquele papo bacana, respeitando sempre um ou outro. E é isso. Para quem não sabe, o Fluminense, aqui, se é que não tem alguém que saiba, né? O Fluminense é o atual campeão da Libertadores da América de 2023. E isso dá direito ao campeão de disputar o Mundial de Clubes. E o Mundial de Clubes deste ano será disputado na Arábia Saudita. O Fluminense vai estar embarcando no dia de amanhã, terça-feira, dia 12, para essa competição, já visando a preparação. O Fluminense ainda não estreia agora, porém o Fluminense já busca, né, um processo de adaptação, de treinamentos, né, em um local que se pareça, né, para se ambientar, né, o jogador, para ter mais aquela, como posso explicar, se adequar ao fuso horário, enfim, para que também a questão da temperatura, né, que é uma região que é um pouco mais quente. Agora que o final de ano é um pouco mais amena a temperatura, mas também não devo imaginar que deve ser um lugar tão ameno. Mas se comparar com o Brasil também, que atualmente tem passado por uma, né, tipo, quase todos os locais do Brasil estão fazendo muito calor, inclusive os locais de clima mais ameno. Mas focando no Mundial, o Fluminense já está embarcando. O Mundial começa inclusive amanhã, dia 12. E o Fluminense pode enfrentar o temido Al Ittihad, que é o atual campeão saudita, que conta nada mais, nada menos com Kanté, Benzema, Fabinho, essa turma aí que é conhecidíssima a cenário mundial. Só que se a gente for ver e avaliar o futebol saudita como um todo, assim, de uma forma mais geral, inclusive eu pretendo, né, fazer um formato diferente de vídeo no canal, já tinha anunciado anteriormente, fazendo uma análise tática das partidas, dos times, tanto do Fluminense quanto dos seus adversários. E eu vou fazer um breve estudo, né, sobre o Al Ittihad. Inclusive ele está em um processo ainda, não sei se de transição, porque o Galhardo, né, que era técnico do River Plate, ganhou Libertadores, inclusive, era um dos principais nomes do cenário sul-americano. Inclusive ele esteve tentando entrar no cenário europeu, porque no futebol sul-americano, principalmente nessa parte de técnico, inclusive o Tite também tentou, não vem sendo tão priorizado. Os times geralmente dão preferência aos técnicos que já atuam no cenário europeu, e eles pouco olham para outros cenários, muito pouco mesmo, e isso tem um pouco que distanciado novos nomes entrando no cenário europeu. E o Tite tentou, no caso, quando ele anunciou que estava saindo da seleção brasileira diversas vezes, meio que quase conseguiu entrar ali com o Arsenal, se aproveitando de uma possível crise, né, para o que o Arteta, digamos, saísse, não conseguiu. E o Galhardo também não conseguiu. E ele acertou com a Al Ittihad, então estava tendo umas rixas, né, entre o Benzema e o Nuno Espírito Santo, que era o
técnico anterior, que também teve passagem pelo futebol europeu na Premier League, foi técnico do Wolverhampton. E é isso. O Galhardo ainda está em fase de transição, acho que não tem nem um mês que ele assumiu o time. E ele deve estar implementando suas ideias. Inclusive o Al-Ittihad ele não é o líder da competição atualmente. Quem é o Al Hilal, que é o time do Neymar. Neymar e Jorge Jesus. É um time que tem nomes um pouco menos estrelados, com exceção do Neymar, claro, que é de uma prateleira máxima do futebol mundial, como o caso do Benzema. Porém, ele não pôde contar com o Neymar, provavelmente vai ter seu contrato suspenso por conta da lesão que ele sofreu em um jogo pelo Brasil, né, nas eliminatórias da Copa. Inclusive, o nome dele já foi até colocado para ser substituído por conta do número de jogadores estrangeiros que podem ser inscritos nos times sauditas. Pois bem, eu pretendo fazer uma análise sobre o Al-Ittihad para ver o que o Fluminense pode aguardar, o que espera, e também do Fluminense. Mas assim, o Fluminense ele vive um momento muito bom. O final de Brasileiro foi excelente, eu acredito até que foi acima das expectativas. Se a gente for observar as partidas do Fluminense após o título, foram partidas leves. Inclusive o Fluminense não dá para dizer que ele jogou com força máxima em nenhuma das partidas após esse título, entendeu? Mas eram partidas leves que o Fluminense jogava sem como é que se diz, sem uma obrigação da vitória, dos 3 pontos. E isso dava uma tranquilidade aos jogadores. Por exemplo, teve os jogos em que o Fluminense teve um placar elástico, que no caso do Santos, o Fluminense foi construindo o placar, entendeu? Mas não foi uma condição assim, tipo assim, a gente vai amassar o Santos. Não, a gente vai ali jogar e vamos fazer o nosso melhor. Porém, se preservando para a competição mais importante à vista, que é o Mundial, que é agora em dezembro. Então, o Fluminense vai muito leve para esse Mundial e eu acredito que a tônica será essa. É claro que, chegando no Mundial, o Fluminense fará de tudo para chegar primeiro à final e depois fará de tudo para conseguir o título. É fácil? Não será. Inclusive, o Fluminense é um franco atirador nessa competição. Porque nos últimos anos, se a gente for ver o recorte recente, os times sul-americanos têm tido dificuldades, inclusive nas semifinais, porque no formato atual do Mundial de Clubes, o formato praticado, os times campeões da Sul-Americana, da competição sul-americana, que é a Libertadores, e campeão da competição europeia, que é a Liga dos Campeões, eles entram automaticamente na fase semifinal. Porém, no caso do lado sul-americano, os times têm tido dificuldades, porque tem tido investimentos nesses times que antes eram vistos como como posso explicar, um cenário um pouco mais laterizado, então que não é tanto focado pela mídia, pelos torcedores como um todo. Algum caso também do time egípcio, né, que é o Al Hilal, que é um grande time ali do Egito, né, talvez o maior time africano, mas ele é localizado ali, não tem muito para onde se expandir. Porém, com o passar dos anos, tem acontecido investimentos nesses times, nesses cenários. A própria Championship asiática também tem crescido muito a questão da procura, da visibilidade dela. Agora, ainda mais com o futebol do Catar e da Arábia crescendo em investimento. A gente teve agora, por exemplo, um time do Catar fazendo uma proposta, assim, uma mega proposta para o Abel, que é o atual técnico do Palmeiras, que muitos falam que se ele aceitar, ele poderia vir a ser o técnico mais bem pago do mundo, ou pelo menos ali está entre os 3 mais bem pagos do mundo. O que era impensável há, sei lá, 5, 10 anos atrás.
E antes, nessa época, há 5, 10 anos atrás, era praticamente automático o time campeão da Libertadores e o time campeão da Liga dos Campeões chegando à final do Mundial para se enfrentar. Porém, desde aquela... Na verdade, eu nem sei se foi na época do Mazembe que o Internacional foi eliminado no Mundial e não chegou à final. Não sei se teve um outro episódio envolvendo o time sul-americano. Confesso que não recordo. Mas os times sempre têm tido como é que eu posso explicar? Confrontos equilibrados, o que possibilita que eventualmente um time sul-americano seja eliminado. O que não acontece do lado europeu. A superioridade permanece e os times europeus sempre têm passado às finais. Inclusive, 2012 foi o último ano em que um time sul-americano conseguiu um título em cima de um time campeão europeu, que no caso foi o Corinthians em cima do Chelsea. E de lá para cá tem dificultado ainda mais. A distância entre o cenário europeu e os demais tem crescido de forma absurda e colossal. Por isso, o Fluminense é quase que um franco atirador nessa história. E agora muito mais por conta do investimento árabe. Porque, por exemplo, o Flamengo, no ano passado, ele foi eliminado também para um time árabe, que foi o Al Hilal. Porém, aquele time era bem menos qualificado tecnicamente comparado a esse Al Ittihad agora que tem Benzema, Kanté e Fabinho. É bem verdade que tem outros nomes, como o caso tem o Romarinho, mas assim, eles são bons do meio para frente. Se você vê alguns lances envolvendo o setor defensivo principalmente, tanto a parte da zaga quanto o goleiro em si, eles têm deficiências notáveis. Então o Fluminense pode se procurar beneficiar-se dessa situação. Mas ainda assim, eu reforço, não será fácil. E se o Fluminense for eventualmente eliminado nessa fase, não será também um fiasco diante dessa situação. É claro que o Fluminense não deve pensar nisso, ele deve pensar em fazer o seu melhor. Eu acredito que o Fluminense, mesmo com toda essa adversidade, ele ainda tem plenas condições de passar à final. Agora, chegando à final, é um outro jogo, é um outro vídeo, é um outro momento. A análise continua e pés no chão. Eu também não acredito, esse Mundial ele tem tudo para ser muito interessante, porque eu não acredito que o Diniz jogará de forma reativa. Eu não acredito que o Diniz ele vai jogar buscando uma bola, um lance de bola parada, uma bola perdida, como muitos falam, para achar o gol. Eu não acredito nisso, nem na semifinal, nem na final. Ele buscará ter a bola, porque é essa a mente, a forma como o Diniz joga. É claro que nem sempre quando ele tentou, ele conseguiu. A gente pode lembrar até do jogo contra o Internacional, o segundo jogo lá nas semifinais da Libertadores, onde o Fluminense teve extrema dificuldade de ter a posse de bola. Ali, depois que o Internacional fez o gol, ficou aquele jogo assim meio morno, assim, meio truncado no meio campo, mas o Fluminense não conseguiu ter aquela bola, a superioridade de tentar construir, propor o jogo como ele sempre gosta. Inclusive, se for ver, a posse de bola ficou um pouco equilibrada, não é como nos demais jogos, onde o Fluminense fica cerca de 60% pelo menos do tempo com a bola. Então, é basicamente isso. O Fluminense está indo para o Mundial. O Fluminense tem que buscar fazer o seu melhor. Não se preocupar com o adversário. Eu acho que isso é fundamental. E pensar e ter a convicção de que esse ano já está na história. Um título mundial vai coroar ainda mais esse elenco, essa fase esse ano, com certeza. E até valorizar possíveis vendas, como o caso do André e do Nino.
Porém, o Fluminense não tem que achar que esse título é relevante o suficiente para qualificar ou denegrir o ano que o Fluminense teve em 2023. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, dá aquele like, compartilha, comenta, deixa a sua opinião. O Fluminense, ele tem condições de ganhar o título, ele será campeão mundial no ano de 2023. Lembrando que quando o novo formato da FIFA entrar em vigor, o que era difícil se tornará ainda mais difícil. Então é isso, galera. Obrigado. Saudações tricolores.